Olá, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já perceberam, nós vamos falar sobre Septuaginta nessa live. Então, peço que vocês se inscrevam, assinem as notificações. Na página inicial do canal você encontra o curso de Teologia, pagamento único. E hoje nós vamos bater um papo sobre a Septuaginta, né? Então, vou estar batendo um papo com vocês acerca da Septuaginta, que é extremamente importante. Acredito que seja um dos temas que, que mais necessitam no Brasil de atenção, porque, vamos lá, já tem muita gente que já temos uma quantidade fundamental, pelo menos básica, de hebraico. Temos também, basicamente, o conteúdo suficiente que fala do Novo Testamento. Então, assim, para avançar nos estudos, seja exegético, crítico textual, a gente tem alguma coisa relacionada à Vulgata Latina também. Então, eu acredito que seria fundamental a gente avançar em duas frentes. Mais materiais relacionados à Septuaginta, que já fizeram, né? Só da Sociedade Bíblica do Brasil trazer isso aqui para a gente alguns anos atrás, imprimir para a gente no Brasil para baratear o custo, já ajudou bastante. E produzirem alguns materiais, né, de crítica textual, né, livros que tratam do assunto da Septuaginta. E também agora o que a gente sente necessidade de primeira é um léxico da Septuaginta, coisa que eu estou me organizando com alguns amigos aqui, a gente está debatendo qual vai ser o princípio metodológico para a Septuaginta, né, para a produção desse léxico, né? Então, a gente está se organizando, mas eu quero bater um papo exatamente sobre isso, tá? Então, eu tô trocando essa ideia com vocês aqui para ser aquele bate-papo de sempre, né? E para vocês entenderem como serão as próximas lives do canal aqui. Então, assim, agradeço a todos que assistem essas lives mesmo depois delas terem sido lançadas. Então, peço que deixem seus comentários aqui e vamos meter bronca, né? Vamos meter bronca. Salve, Bradocoso. Salve, Bradocoso. Como é que você tá, rapaz? E peço que quem estiver assistindo essa live compartilhe, né? Compartilhe a live no Facebook, no Instagram, no Zap, nos grupos da igreja, né? Compartilha para ter mais conteúdo, mais conhecimento, né? Às vezes a gente se esforça para produzir uma live nessa pegada aqui e ela não dá tanta visualização igual algum herege qualquer aí, o analfabeto funcional, fazendo lives e tendo quase 600 pessoas online, né? Então, assim, o que eu preciso é da força de vocês também para que o canal engaje, cresça e a gente tenha como produzir mais conteúdo. Como eu sempre falo, né? Eu aqui, se o canal bombasse em visualização e tal, eu conseguiria me manter e a gente produziria muito mais conteúdo bom. Mas, por hora, não é esta a realidade. Braducoso, meu gasto, tamo junto, meu gasto. Tira esse apologista do nome aí, meu gasto. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. A Septuaginta é uma tradução, na verdade ela é chamada Rainha das Traduções. O que é de fato a Septuaginta? Nós temos o texto hebraico, o Antigo Testamento em hebraico. O Antigo Testamento foi traduzido para o aramaico, né, parcialmente ou completo, e aí se chama Targums. Você tem os Targums, Targumins, que são traduções ora literais, ora interpretativas do Antigo Testamento. E quando chega no período helenístico, você tem o texto hebraico lá, Gênesis a Malaquias. Na época do período pré-babilônico, foi escrito em hebraico. No período babilônico e pós-babilônico, você já tem parte sendo escrito em aramaico. E aí o que acontece? Quando o período babilônico se passa, vem o período, aí passa os medo-persas e por aí, e vem os gregos com o movimento helenístico, muitos judeus passam a morar no Egito, em Alexandria, cidades do Egito, no mundo como um todo. E aí você tem um processo de helenização, cultura grega, estudo do grego. Qualquer pessoa que estudou o básico de história sabe disso. Então, os judeus que moravam nessas regiões, principalmente no Egito, que era uma forte influência helenística, e eu não sabia disso, eu só fui descobrir quando eu comecei a ler sobre o Império Romano, e é impossível falar de Império Romano sem falar de Grécia Antiga,
E aí os romanos eles são influenciados pelo movimento helenista iniciado por Alexandre o Grande, no ano 330 a.C. Mas esses judeus, o que acontece? Eles passam a morar no Egito, e aí o que acontece? Eles se organizam em seus bairros, eles se organizam, e aí eles falavam grego, e não o hebraico em si, né? O hebraico para eles já não era tão comum. Então o que eles fazem? Eles traduzem dentro do limite deles, eles traduzem a Bíblia do hebraico para o grego. Então até o momento, nós temos então 3 versões da Bíblia. Ela em aramaico, ela em hebraico, as versões, os targumins em aramaico, e agora, a partir do movimento helenístico, você tem a Septuaginta, que é a tradução grega, isso tudo antes de Cristo, né? E como o mundo helenístico, como a língua grega era a língua mais falada pelo mundo, né, como língua comercial, então a Septuaginta ela passa a fazer muito sucesso. Ela passa a ser divulgada em todos os lugares que o helenismo tem influência. E qual país do mundo também é influenciado pelo helenismo? Adivinhe, Israel. Israel, por mais que ele mantivesse a sua cultura, ele teve cidades construídas, como a Decápolis, ele ficava na rota, né? Israel ficava na rota entre o Egito, Antioquia, Pérsia, tudo. Então, o que acontece? Você também tem, dentro de Israel, pessoas que utilizavam a Septuaginta. Então, você tem até uma expressão, né, chamado de judeu helenista, né? O que é o judeu helenista? Era aquele judeu que falava grego, que tinha ou que era nascido fora de Israel ou que tinha adotado a cultura grega, a língua grega como, né, se helenizou, né? Se helenizou de fato. E nós temos esse processo, né? Podemos ver dentro do Novo Testamento, a título de exemplo, que muitas citações do Novo Testamento elas são tiradas diretamente da Septuaginta. E por que isso aconteceu? Exatamente porque eu expliquei. Então, os judeus de Israel, eles utilizavam tanto o texto hebraico, quanto o texto em aramaico, quanto a Septuaginta. Então, essas 3 línguas concorriam. Por quê? O hebraico era a língua sacerdotal, né? A língua que era litúrgica, que era usada para ler as escrituras. O aramaico era a língua do dia a dia. E a Septuaginta o grego era a língua comercial. Então, era natural essas 3 versões, esses 3 textos, serem correntes nos meios teológicos, né, do dia a dia, e por aí vai. Só estou explicando isso aqui, mas o foco é a Septuaginta em si. Então, muitas vezes nós, os teólogos e historiadores, se esquecem de comentar esse fato, né? Então, assim, as primeiras evidências que temos da tradução da Septuaginta, ela se encontra já no século II a.C. Ela se encontra já no século II a.C., na carta de Aristóbulo, Aristarco, alguma coisa assim. Aristeias, carta de Aristeias. Ela é meio mitológica, mas a ideia do conto da Septuaginta, ali na carta de Aristeias, é real. Demonstra que existia traduções da Septuaginta. E não só uma versão, várias, né? Porque quando a gente pega a Septuaginta, você tem o Pentateuco. O Pentateuco ele foi trazido meio que por uma mão só, por um conjunto, por uma ideologia só. Só que quando você sai do Pentateuco, vai para o livro de Jó, de Isaías, para outros livros, Salmos, você percebe que eles já são mais interpretativos. A Torá, em grego, Pentateuco, ela é literalmente literal. A tradução é literal, ponto por ponto, palavra por palavra, praticamente. Já dali para frente, como é feito por outros tradutores, por outras visões, ela já se torna algumas partes já se tornam mais dinâmicas, mais irregulares, né? E isso para nós gera para nós uma grande dificuldade no tocante a desenvolver um próprio dicionário da Septuaginta. Inclusive eu olhando, falando, cara, como que eu vou construir um dicionário da Septuaginta? Porque eu não posso simplesmente pegar um dicionário em inglês e traduzir. Por quê? O dicionário mais antigo que nós temos da Septuaginta é de 1822, que é o de Skleusner, De Philologicus Thesaurus. Mano, só que assim, o dicionário ele é grego-latim. Então ele tem a limitação lexicográfica, apesar de ser uma obra gigante, ela tem uma limitação lexicográfica. E ela é assim, a Septuaginta ela é uma ponte entre Antigo Testamento e Novo. E ela, por ser uma tradução do hebraico,
as palavras em grego dela, que aparecem, algumas traduções, elas não refletem o texto, o significado grego, mas o significado hebraico. Então não dá para tratar a Septuaginta como apenas um documento koiné, da era koiné, quando na verdade você tem que olhar a raiz, a palavra e temos que olhar a palavra grega e ver qual palavra hebraica ela traduziu para ver qual que é o seu significado. Senão você vai cometer equívocos de tradução. Isso tudo eu aprendi lendo o livro eu relembrei, né? Mas eu aprendi lendo o livro A Bíblia Grega do Emanuel Tove, capítulo 7, página 95 até a página 107, falando sobre como montar um léxico da Septuaginta, ou a dificuldade de montar um léxico. E tudo isso é real. Né? Então, quando a gente olha para uma palavra grega, ou para uma palavra, principalmente para a Septuaginta, nós temos essas camadas que dificultam. Né? Outra coisa, quando você pega, por exemplo, um Liddell Scott para tratar da Septuaginta, muitas vezes ele se equivoca. Né? Ele se equivoca porque ele acha que a palavra tem um significado grego, mas na verdade ela tem um significado hebraico, quando não houve troca de raízes, né? Ele interpreta a palavra errada e aí vai, né? Então é bem complicado, né? Vamos lá. Eu estava conversando com um judeu messiânico sobre o Novo Testamento ser escrito em grego, que de fato é. Ele me veio dizendo que o AT foi escrito em aramaico, mesmo eu mostrando fontes, né? E me indicou a Peshitta para a leitura. Aí você fala para ele, mas pô, a Peshitta tem 5 traduções diferentes, qual Peshitta vai seguir? Outra coisa, a Peshitta, ela é uma tradução do 5º século, 4º, 5º século, entendeu? E ela é do grego. A Peshitta ela é submissa à versão grega. Não é a versão grega que é submissa à Peshitta. Detalhe, ela é do 5º século da região de Antioquia, região norte, ali onde foi, região norte. Só que Jesus, ou os discípulos, eles falavam o aramaico palestinense do 1º século, que tem muita diferença. Então, assim, muitas vezes o seu amigo aí, ele não tem essa informação, informe ele. Compartilhe essa live com ele, tá, meu gasto? Se ele achar que eu tô errado, ele vai ter que provar, né? Então, fica a dica aí. Mas então, voltando à questão da Septuaginta. Então, a Septuaginta, quando a gente pensa em definir uma questão, fechar a questão lexical da Septuaginta, você tem todas essas camadas, a camada do texto hebraico, a camada do aramaico, a camada do significado grego, né? Palavras que começam a ter um uso litúrgico, porque, por exemplo, antes da Septuaginta, o grego era de uma forma. E aí, ele me chamou de conspiracionista. Ai. Não, conspiracionista é ele, né? É aí que tá. O cara te chama de conspiracionista quando na verdade é ele que é. Porque se você mostrar para ele, evidentemente, quantas versões da Peshitta você tem a velha siríaca, você tem as velhas siríacas, que são as 2 ou 3 traduções, a Peshitta e mais uma outra tradução ali, ele não vai ter como explicar qual que é a origem disso. Né? Se ele tivesse um treino crítico textual, estudasse história, seria melhor para ele. Mas ele não vai ter. Ele só vai enfatizar o texto aramaico e pronto, né? Mas o fato é que quando você olha para a história, não tem conspiracionismo nenhum. E quando você diz que... E se ele conhecesse grego e conhecesse o aramaico da Peshitta que ele diz tanto defender, ele perceberia que tem traduções na Peshitta que são submissas ao texto grego, e não o contrário. Né? E não o contrário. Né? Então tem textos ali na Peshitta que, se ela fosse o texto original, não teria no texto grego. Né? Mas não teria nela. E ela tem, por quê? Porque ela advém do texto grego. Mateus 1, verso 23 é um exemplo disso. A Peshitta traduz do grego e não do texto hebraico ou aramaico. A Peshitta, ela é uma tradução do grego. Olha que louco. O texto foi redigido em grego e a Peshitta traduziu do grego para o aramaico, mesmo o aramaico sendo mais próximo do hebraico. Então, bichão, temos esse detalhe aí, fechou? Beleza? Ô, Bradock, arrodo, tá? Então, a produção de uma Septuaginta, ela é muito dificultosa, de um léxico da Septuaginta, por causa disso, dessas camadas. Inclusive, por exemplo, quando eu estava lendo aqui o meu Reine Calustel, a introdução dele aqui para poder começar a trabalhar no léxico, cara, só a introdução disso aqui é 40 páginas, 40 não, 80 páginas, velho. É 80 páginas do Kainer Halustel.
assim, é absurdo, cara. Até o léxico começar no alfa, são 81 páginas, mano. Ó, 102 páginas aqui. 102 páginas, cara, ó, pra você ter noção, 102 páginas. Então, o negócio é absurdo, cara. E por que tudo isso? Para explicar tudo isso aqui, para explicar a metodologia aplicada aqui. Então, imagina, se eu for escrever um léxico da Septuaginta, que só a introdução dele são 80 páginas, eu tô lascado, porque eu vou ter que escrever uma tese doutoral, entende? Tem que escrever praticamente uma tese de mestrado ou doutoral para iniciar o processo. Explicar como é que você tomou a decisão, né? Não é tão simples igual escrever um léxico hebraico ou um léxico grego, não que sejam tarefas fáceis, mas assim, você pega o Novo Testamento, ele foi redigido em grego e ponto. E aí você segue em frente. Agora, o texto hebraico foi escrito em hebraico e segue em frente. Partes de Daniel foi escrito em aramaico e por aí vai. Aí você segue em frente. Mas a Septuaginta, por ela caminhar entre esses dois mundos, ela gera essa dificuldade, ela gera esse receio. Tanto que são poucas pessoas que se especializam na área. Tanto que nós só temos praticamente 2 léxicos completos da Septuaginta em grego e inglês, né? Que é esse aqui do René Calouste da SBU. Inclusive, eu acredito que semana que vem nós vamos ter ele traduzido já. E nós temos o léxico do Temuraoka, que é um dos grandes especialistas. Esses 2 léxicos são etimológicos. Também existe um outro léxico que ele é analítico, só que ele não traz a definição das palavras. Que é esse léxico aqui do Bernard Taylor. É um léxico do Bernard Taylor. Então, veja, é muito estudo para o cara produzir isso aqui, para ser produzido isso aqui. Então, assim, eu não vou começar do zero, porque graças a Deus a gente já tem esses 3 dicionários aqui, né? Já tem essas 3 obras que nos ajudam. A gente já tem um norte, então já vivemos nesse contexto. Só que, assim, ainda assim é muito difícil, porque você vai ter. Eu teria que dar muita explicação. Então, vamos supor, eu faço uma entrada lá. Aí alguém me questiona. Eu tenho que explicar por que eu defini daquela forma. Eu tenho que explicar. Então, o que acontece? É um bagulho que, assim, não é todo mundo que está disposto a fazer. Não está disposto a fazer. E aí a gente compreende. É claro que a tecnologia vai facilitar um pouco a nossa caminhada, né? Eu estava pensando, né? Aí surgem os pensamentos de como construir, porque quando a gente fala de construir um léxico, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é a metodologia, o caminho que a gente vai seguir. Inclusive, fica uma dica para quem quiser, um filme muito bom chamado O Gênio e o Louco, cara. Filmaço. O Gênio e o Louco é um baita filme. Conta a história do cara que começou a construir o maior dicionário de língua inglesa do mundo. E é bem interessante, porque um cara que estava no hospício, um cara que era um médico muito importante, ficou louco, ficou com esquizofrenia, e ele estava no hospício. E do hospício ele começa a ajudar o cara lá na Inglaterra. O cara estava na Escócia e começa a ajudar o cara na Inglaterra a construir o dicionário. Né? É muito bom o filme. Do Mel Gibson e outro cara, são assim, aqueles filmes que vale a pena você assistir, você sai mais inteligente, você sai revigorado para qualquer trabalho, cara. É um bom filme, um bom roteiro, muito bem construído. Então, o que acontece? Nesse filme fica bem evidente o quê? Qual que é a dificuldade na construção de qualquer dicionário, de qualquer léxico? É a metodologia que você vai seguir. Né? A metodologia que você vai seguir e qual limitação, qual os problemas que você vai enfrentar. E aí, meter bronca. Então, o que acontece? A dificuldade é essa. E a Septuaginta, nós vamos encontrar isso. Inclusive que estava conversando com a minha equipe, trocando uma ideia com eles já, né? A equipe que vai me ajudar aqui, os caras que vão me ajudar. O problema é qual linha seguir. Por quê? Você abre um léxico, ele segue um caminho. Você abre outro léxico, ele segue outro caminho. Então, o Muraoka e o Lúcio, eles seguem caminhos diferentes.
no processo de escolher as palavras que vão entrar. Eu tenho uma concordância aqui que ela não tem os apócrifos. Eu falei, cara, não tem como. Septuaginta é usar os apócrifos. Só que vamos supor, quando você insere os apócrifos que estão na Septuaginta hoje, você poderia muito bem inserir Flávio Joséfo, você poderia inserir Filo de Alexandria. Então, por exemplo, estudar Filo de Alexandria seria extremamente relevante para um léxico da Septuaginta. Só que, assim, a pergunta é, mano, imagina, para eu desenvolver um léxico da Septuaginta, eu só quero desenvolver um léxico grego, português, eu tenho que estudar Filo de Alexandria. Não que isso não seja importante, mas para agora eu acho que não dá para mim, né? Então, Filo de Alexandria, aí tem que se tornar especialista em Flávio Joséfo também, que a obra dele é grego. Vocês já viram a obra de Flávio Joséfo, mano? O bagulho é mais de 1000 páginas, velho. Agora imagina se eu for construir um léxico que aborde, que englobe os significados dentro de Joséfo, dentro de Filo de Alexandria, dentro de mais algum filósofo egípcio do segundo, do primeiro e do segundo século antes de Cristo, e até do período de Cristo. Meu amigo, aí eu vou ter que desenvolver um léxico da patrística. Aí já entra a patrística. Então, quando você imagina, você já está cobrindo cerca de 600 anos de documentação lexicográfica. E, mano, é o trampo, cara. E aí, pensa bem, no mundo acadêmico que é hoje, quantos livros você tem para discussão acerca do assunto? Então, é um negócio assim que a gente precisa ter muito bem definido. Fato, para mim, tá mais fácil, porque como o Lustel já foi desenvolvido, ele já tem uma linha lexicográfica. Então, por exemplo, eu vou mandar para vocês aqui, ó. Vou abrir o PDF. Vou abrir o PDF aqui, vocês vão ver. Downloads, léxico traduzido. Vamos pegar aqui, por exemplo. Esse aqui é o léxico do Lustel, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o léxico de... Esse aqui, ele está traduzido, né? Quando a gente pega o léxico de Henrique Lustel, ele já tem as palavras em grego, então já tem a palavra em grego, já tem as palavras definidas aqui, e já dá para ir trabalhando o dicionário, né? Então, a gente já tem um norte. Claro que eu não posso seguir essas definições como estão aqui, sem fazer não vou dizer uma revisão, mas seria plágio se eu simplesmente seguisse isso daqui. Então, por exemplo, eu teria que mudar, analisar mais algumas, fazer algumas... Para o contexto brasileiro, eu precisaria colocar mais algumas referências, no caso desse alfa, desse ar aqui, se tiver mais. Mudar, por exemplo, essa referência aqui. Aqui está juízes. Eu tenho que colocar essa referência em latim, colocar as referências em latim, né? Juízes, né? JGS é judicis, né? Juiz. Aqui a referência está em inglês. Então, eu teria que colocar a referência em latim das citações. Porque a nossa Septuaginta, ela tem um termo em grego, mas ela tem a referência em latim. Então, por exemplo, Basileia é reis, mas é regnorum. A gente tem 1 e 2 Samuel. Aqui na Septuaginta não é 1 e 2 Samuel, é 1 Reis, 2 Reis, aí 1 e 2 Reis é 3 Reis e 4 Reis. Então, para o cara que quer entrar e estudar a Septuaginta, você tem que seguir a referência dessa Septuaginta. Então, o negócio é assim, beleza? Aí, ó, vai abrir live amanhã, se eu receber o aluguel amanhã, te mando 100. Quando eu receber o pagamento, mando mais 100. Já estive no seu lugar, é bem ruim. Deus abençoe. Valeu, Gabriel, agradeço aí. Sim, vou fazer live, velho. Vou fazer live. Eu tô pensando em fazer a partir das 6 horas, aí eu toco até umas 10 da noite, né? Pra não ficar muito tarde. Aí eu toco até umas 10 da noite. Aí, se o pessoal ajudar com muito dinheiro, aí a gente toca até meia-noite. Só que aí eu já tô conversando com... Aí possivelmente vai ser esse papo, assim, de construir Septuaginta, léxico de Septuaginta e por aí vai, né? Então, por exemplo, para nós, de língua portuguesa, já existe o trabalho feito anterior. Então, isso aqui vai facilitar muito minha vida, né? Eu não vou mexer nesse cara aqui, mas, por exemplo, assim, eu tiraria essa referência aqui, pá. Então, tipo assim, tiraria essa referência. Eu não permitia a coisa. Então, tipo, eu tiraria essa referência, eu tiraria esses números aqui, né? Tiraria esses números aqui, que não vai ajudar muito o leitor inglês.
mudaria as referências, colocaria em latim, pá, né? Que é isso aqui, tem que revisar tudo, e aí teria que revisar palavra por palavra, né? Retiraria essa parte toda aqui, colocaria mais referência. Então, por exemplo, se a Bach aparecer em mais de uma vez em outra referência, como o Temuraoka, deixa eu abrir o Temuraoka aqui. Deixa eu abrir o Temuraoka. Cara, e a bibliografia é absurda, viu? Então, deixa eu abrir aqui, vamos supor. A Bach. Né? A Bach já não tem aqui no Muraoka. Né? A Bach. Não tem, mas deixa eu pegar uma palavra que tem aqui. Deixa eu pegar aqui. Abama. Deixa eu ver se tem Abama. Não tem Abama. Abarkenin. Abarkenin. Não tem Abarkenin. Vamos ver a palavra Abasileutos. Então tem que a palavra Abasileutos. Então no caso aqui só tem a citação de Provérbios 30, 27. Então o próprio Temuraoka, por exemplo, ele só tem 30, 27. O Provérbios 30, 27. Que é o Abasileutos aqui. Provérbios 30, 27. Deixa eu só dar uma olhada na minha concordância aqui se tem outro texto que mencione. Então vou abrir minha concordância aqui, que ela não contém, por exemplo, os pais os apócrifos, né? Mas aí eu vou ver aqui, por exemplo, a Basileutos. Fora a própria variação de tradução da própria Septuaginta, né? Então, é um trampo que eu vou ter que fazer aqui que vai exigir muito. Vai exigir muito. Então, por exemplo, deixa eu procurar aqui. A Basileutos. Provérbios 24, 62. Então, a concordância aqui, ela já trouxe Provérbios 24, 62. Deixa eu abrir um outro léxico, que vai ser muito útil para a gente aqui. Biblioteca, Septuaginta, concordância da Septuaginta, volume 1. Deixa eu abrir aqui essa concordância da Septuaginta, volume 1. Temos essa concordância, o Het-Hand-Pat, né? Concordância Septuaginta, prefácio. Então temos aqui o alfa, a Basileutos, Abus, Henredepat, né? Então temos aqui a Bach, a Bus. Então veja que aqui já não tem o Abasileutos, tá vendo? O Abasileutos, por exemplo, ele já não traz, ó. Então, como é que a gente faz? Então, uma concordância traz, a outra já não traz. Então é muito louco isso aí. Eu tava até conversando com o Mota, da gente desenvolver, depois de desenvolver esse léxico da Septuaginta primário, a gente desenvolver desenvolver um léxico analítico, talvez até bem próximo de uma concordância, entendeu? Talvez bem próximo acerca de uma concordância, para ser mais completo possível para nós, cara, porque tipo, a gente que estuda, é muito complicado, cara, você pegar e ficar perdido, você começar um estudo e o negócio não ser mais tão assim, né? Então, é bem interessante, tá? Então, vocês já estão percebendo como que vai ser um pouquinho complicado, assim, eu só peguei uma palavra, para achar essa palavra que é Basileutos, um dicionário traz um, outro dicionário traz outro, uma concordância traz uma referência, e assim a gente vai construindo. Fora que eu tenho que ver se esse Basileutos, por exemplo, foi mencionado Provérbios 24, 32, né? Eu tenho que ver se nessa edição aqui vai ter esse 24, 32, né? Deixa eu ver, abrir aqui no Abasileutos aqui só para... Deixa eu só ver aqui, Provérbio 24, 62. Vamos ver se tem 24, 62 aqui. Provérbia. Salmos. Oda, Provérbios. 24, 62. Vamos ver se tem. Porque o manuscrito utilizado Provérbios 23, 24, 1, 2, 3, 24. Que doideira, mano. Aqui, já não tá batendo a Septuaginta, né? Aqui, 24, 62, cadê?
Não tem, mano. Não tem. A numeração já tá diferente. Então, eu vou ter que... Se eu for tomar... Eu vou tomar a 24,62. Não tem. Loucura, né? Se eu mostrar para vocês aqui, ó. Achar Provérbios 24 já tá impossível, porque tá tudo misturado os números. Então, tá tudo misturado os números aqui, ó. Começa 22, aí vai pro 23, aí o 23 vai pro 24, só que aí quando ele tá no 24, ele já pula pro 30, aí do 30 ele volta pro 24 de novo, e aí quando ele vai do 24, ele vai pro 30 de novo, depois ele vai pro 31, e depois ele começa o 25. Então, como é que eu defino isso? Entendeu? Então, vai ser bem trabalhoso isso aqui. Vai ser bem trabalhoso essa questão. Então, além de olhar a palavra grega, eu tenho que ver se ela aparece a referência direto na Septuaginta de Ralphs, para poder o negócio ser preciso. Imagina eu colocar aqui a entrada, um significado, e a entrada a versiculação tá errada, entendeu? Então, é bem zica esse trampo, né, cara? Vai ser um trampinho assim que nós vamos queimar a cabeça, nós vamos queimar neurônio, né? Perfeito? Deixa eu trocar aqui e responder alguns comentários. Quem puder dar uma ajuda aí financeira para nós, agradeço. O meu Pix está na descrição do vídeo, ou alguém pode ser pelo telefone aqui, que eu vou deixar, caso alguém queira conversar comigo. 88. Meu Pix é esse daqui, tá? Caso alguém queira fazer alguma doação, possa querer fazer. Uma peixita para leitura. Eu falei para ele que a peixita é papá, Brodal que pagou. Tem gente que quer ler a peixita. Cara, apesar que tem um grupinho do pessoal que hoje se interessa pelo assunto, né? Ficou zangado comigo. Vou compartilhar não, professor. Ele ficou zangado comigo e começou a falar sobre o livro de Lutero que escreveu sobre os judeus, querendo impor o dano histórico dos protestantes com uma argumentação. É complicado. Valeu. Boa noite. Qual data Septuaginta? Inicialmente ela é antes de Cristo, tá, Gabriel Ferreira? Ela é antes de Cristo. Ela é uma obra que ela começa a ser produzida antes de Cristo, pela história de 70. Ela também é reescrita, a história dela pela Carta de Aristés é confirmada também no Flávio Joséfo. Tá? Então, Joséfo, no primeiro século da era cristã, escreve confirmando essa teoria para demonstrar a antiguidade da Carta de Aristés, apesar dela ser meio viajado, mas... E a Septuaginta inicialmente foi os primeiros 5 livros, depois é traduzido os outros com o passar do tempo, e de maneira bem irregular, né? Aí, ó, o tracinho chegando, tamo junto, tracinho. O livro Flávio Joséfo em grego, onde encontrar? Cara, é fácil, é só você ir no site Internet Archive. No site do Internet Archive você encontra, né? Beleza? O Macedo, já agradeço aí, pode dar essa força. Agradeço aí, tá? Vamos lá. Achei interessante apenas uma fala dele a respeito de João, que foi supostamente adicionado por discípulos de João Batista na Peshita. Mas, cara, muitos dos discípulos de João Batista se converteram ao cristianismo, ao Messias, né, a Jesus. Muitos deles, de acordo com que João Batista ia diminuindo na relevância de Israel, Jesus ia aumentando. Então, muita gente que apoiava João Batista acabou seguindo Jesus simplesmente porque João Batista falou, vai e segue, pô. Foi só uma galera que ficou mais junto com João Batista mesmo, né? Aqueles caras ali que são mais formou mais amizade. Mas João Batista, o movimento dele tinha decaído muito na época da morte dele. Se você parar para analisar. O próprio relato bíblico demonstra isso, né? Então, não seria algo estranho, tá? Mas essa informação eu não tenho, tá? Fechou? Gênesis vem do grego, não é, Adolfo? Qual seria o nome? Bereshit. O nome o que acontece? Os livros em hebraico, sempre o nome do livro é o primeiro, basicamente o primeiro nome ali, né? Então é Bereshit, aí Êxodo e então. Então, assim, os livros em hebraico eles recebem o nome da primeira palavra que aparece no texto. Já quando foi traduzido para a Septuaginta, eles decidem manter o tema. Então, por exemplo, Gênesis quer dizer origens. O que Gênesis é? A origem da humanidade. De Gênesis 1 até o capítulo 50, é exatamente isso. É a origem da humanidade, é a origem do povo
israelita. Êxodo é caminhada, é saída. Exodus, odos é caminho, ex é para fora de. Então, Éxodo, a caminhada para fora da onde? Do Egito, né? E aí, por exemplo, Levítico, que fala do quê? Das leis sacerdotais. Números, aí com mais uma contagem, não sei o quê. Então, assim, Deuteronômio, que é segunda lei. E assim vai sendo construídos os nomes dos livros em si, né? E, beleza? Tá? Então, assim, vem do grego. Tanto que o nome da Septuaginta não é grego. O termo Septuaginta não é grego, é latino. É latino. Aí você fala, nossa, mas como assim? É, porque foi o termo que se solidificou essa tradução, o nome dela para nós, na nossa tradição, né? Se fosse em grego, seria Hebdacontas, né? E não é Hebdacontas, é Septuaginta, que é latino. Tem até pessoas que falam assim, não, tem que falar Septuaginta, porque Septuaginta, o G no grego, não. Mas Septuaginta não vem do grego. Septuaginta, o termo Septuaginta vem do latim. E aí eu mostro, né, dentro do... Aí esse cara cai duro, fala, louco, professor, é verdade, velho. É verdade, olha aí, ó, é só saber. É que o pessoal muitas vezes só estuda o grego, não vai estudar o latim, e aí fica por fora dessas cenas, né? É bem engraçado isso. É muito engraçado, né? Vamos lá. O Francisco Melgaço, escritos de Qumran, é mais antigo que a Septuaginta, professor? Não. Dentro dos manuscritos de Qumran se encontraram porções da Septuaginta também. Se encontraram traduções em grego. Entendeu? Que são pequenas porções, mas tem. Então você tem manuscritos da Septuaginta dentro de Qumran. Não é tão assim, mas você tem, né? Eu já vi alguns professores dizendo que não tem problema. Não, cara, eu não vejo problema. Mas assim, alguns vão tentar dizer, vão argumentar que é mais correto. Como essas pessoas iam, não, porque é Septuaginta que não sei o que é o termo na qual eu falei, não. Se você for estudar dentro da questão linguística, não, é Septuaginta mesmo e tá correto, tá? Beleza? Tá? Beleza? Septuaginta ou Septuaginta? Não, é aí que tá, o jeito que se escreve, né? E como se lê. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, o português já não tem tanto problema de pronúncias diferentes. Mas você pega o inglês, cara, você tem que conhecer a origem das palavras para entender qual que se pronuncia. Porque assim, quem é que vem com esse papo de Septuaginta? É aquele cara que quer ser mais o corretão, entendeu? E aí às vezes a gente tem que chegar e dar essa paulada dessa informação. E muitos, como são estudiosos, falam, não, peraí, tem sentido o que o cara tá dizendo, né? Tem sentido. E por aí vai. Exatamente, teriam que se pronunciar teologia e não teologia. Boa observação, meu gasto. Boa observação. Boa observação. Então, é nessa postura que a gente trabalha. Eu sou um cara assim que eu não ligo. Tem coisa que você pronuncia, só que sempre vai ter aquele que vai querer vender uma pronúncia mais correta, né? E quando na verdade, às vezes você já fala corretamente, mas tem que fazer o corre, né? Batismo. Mas o batismo, esse P mudo, cara, tinha bastante na língua portuguesa. É que foi caindo com o uso, né? Foi caindo bastante com o uso. Deixa eu só pegar uma tradução antiga da Bíblia aqui, meu gasto, e nós vamos ver isso. Pera aí. João Batista. Deixa eu pegar aqui. Bicho feio, bicho feio. Zacarias com H. Mateus 1. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Jacó. José, marido de Jesus Cristo com H. José despertando os sonhos. Os magos do Oriente, a volta do Egito. O batismo de Jesus. Aqui, ó. Vou pegar e mostrar para vocês aqui, ó.
Nossa, não tá focando, cara. Deixa eu colocar no foco automático aqui, peraí. Oh. Aí, foi. Baptismo, ó, tá vendo? O baptismo, ó. Tá vendo o P aqui? Baptismo. Entendeu? Então, no caso, não tem mais o P, não é por causa da pronúncia do grego. Não tem mais o P por causa que foi uma queda da língua portuguesa mesmo. Não, focou. É, tipo farmácia, exatamente. Farmácia antigamente era com PH, hoje se escreve com H, né? E assim vai. Mas se a gente for seguir corretamente, mas é isso aí, tá? Não, fica tranquilo, meu gasto. É que eu não gosto de colocar o foco automático aqui da câmera, porque senão ela fica. Mas às vezes eu tenho que colocar, por exemplo, nesse caso. E então, assim, às vezes a discussão ela fica em torno de uma coisa que não precisava discutir, mas às vezes a gente precisa trazer conhecimento, informar, né? Tanto como eu falei na live ontem, né? Até recortei a parte final da live, porque ela não ficou nada a ver com o que eu me propus a falar. Mas, por exemplo, de sexta para sábado, cara, eu não consegui dormir. Não é que eu não consegui dormir, cara. Eu fui dormir muito fora de horário. E aí eu reestruturei minha mesa de estudo para focar esse trampo, né? Porque agora eu vou focar, eu vou cair de cabeça nessa questão da Septuaginta. E hoje eu passei aqui à tarde, até queria gravar um vídeo, mas não consegui, aí eu fiquei repensando como é que eu ia fazer para estruturar, pensar, até reorganizar, para poder estar produzindo o conteúdo em si, né? Mas aí esse ano eu vou meter bronca vou meter bronca em estudos da Septuaginta, de teologia, fazer lives aqui conversando com vocês, inclusive você, ó, você, meu gaço, Bradock, eu vou precisar da ajuda de vocês aí. Quem tiver sua Septuagintinha, fica com ela aí. Vou precisar da ajuda com o dicionário de inglês, então pega seu. Já é ordem, tá? É ordem para inscrito aqui, tá? Para quem tá me acompanhando nas lives. A partir da live de amanhã, eu vou começar a trabalhar isso aí. Então eu vou precisar da ajuda de vocês. Caso alguém queira conversar comigo, manda mensagem no Zap para mim e eu passo alguma coisa de Septuaginta para vocês também. E aí a gente vai dialogar aqui muito sobre Septuaginta, significado de palavra. Então, por exemplo, quais foram os materiais que eu escolhi para trabalhar o léxico essencialmente? Que aí eu vou precisar de ajuda de vocês. Por exemplo, Dicionário Internacional de Teologia. Esse dicionário aqui, mano, ele por mais que seja teológico, ele traz muita informação lexicográfica. E no tocante à Septuaginta, ele vai ser relevante em algum aspecto. Então, por exemplo, arque, eu tenho que vir em Reshit aqui dar uma pesquisada. Então, seguindo essa linha, eu vou ter que usar o Coeller Baumgartner, vou ter que usar o Luiz Alonso Choquel para conferir algumas palavras hebraicas. Gesenius não pode faltar. Gesenius não pode faltar. O léxico de Rovendrig Briggs também não pode faltar, ele está ali atrás, é o último. E a concordância hebraica. Perfeito. Aí, de fundo aqui, o roxo, vocês já conhecem, que é o Gerhard Kittel. Não vou mentir, primeira vez que eu coloco ele em cima da mesa, porque ele traz muita informação referente à Septuaginta, né? Então, ele. Frederic Dunker, porque o Frederic Dunker ele é muito mencionado no tocante à Septuaginta. Tem a concordância do Novo Testamento. Henry Taylor, meu amigo, esse léxico aqui, olha, eu indico para todo mundo. Henry Taylor, cara, esse léxico aqui é muito bom, tá? Aí o Edward Robson, que todo mundo conhece da CPAD. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, 2 volumes. Então tá os 2 volumes aqui. Aí eu estou com uma Septuaginta paralela que eu tenho que é em inglês. É uma Septuaginta em inglês. A Septuaginta e mais o texto em inglês da King James. E aí aqui os materiais que vocês já conhecem, que é o léxico, né? Texto majoritário.
texto majoritário e por aí vai, e os outros que eu já apresentei aqui para vocês, né? E os outros que eu já apresentei para vocês, beleza? Então, assim, tudo isso está em cima da minha mesa para quê? Para levar a cabo esse projeto. Então, eu vou só terminar a leitura do livro que trata sobre o Império Romano, né? Que eu tô na página 200, tem mais 110 páginas para eu terminar de ler, e mais o terceiro volume. Terminando isso aí, eu vou focar no dicionário de Septuaginta. Então, todo o meu conteúdo, todo o conteúdo relacionado a esse canal esse ano, esquece, até eu terminar o dicionário vai ser relacionado a Septuaginta. Vou estar respondendo, gravando alguma coisa ao longo do tempo de outros assuntos, mas o meu foco vai ser esse, cara. E isso tudo é culpa do Certilange. Ó, a galera tá me ajudando aí, né? Muito papo e pouco pix. Não, é verdade. Agradeço ao Kennedy hoje. O Kennedy hoje ele foi um cara bonzinho, velho. Hoje ele chegou, mandou um pix aí do cinquentão. Mandou cinquentão pra nós, já deu uma força. E amanhã eu vou lá na cidade, na parte da manhã. Eu vou lá porque eu vou tirar o novo documento, né? Quem não sabe, é bom todo mundo já ir lá tirar o novo documento. Leva a certidão de casamento, quem for casado. Cara, La Plata, La Plata, La Plata, La Plata. Pode mandar La Plata, La Plata. E aí amanhã eu já vou ver lá a questão da cidade. E é isso aí. Quem puder ajudar a gente aí com Pix, essas coisas, porque, cara, mandei mensagem para pessoas aqui para trabalhar sem retorno. As pessoas não retornaram, o pessoal não retornou. E é isso, cara. Então, assim, até vamos ver, vamos ver. E aí eu tenho que correr, né? Ó, você não tá sabendo, cara? Novo documento. Deixa eu abrir, ó, deixa eu abrir a internet aqui para vocês verem. Novo documento pessoal. Aqui, ó. Nova carteira de identidade nacional. Vocês não sabiam, não? Nem eu sabia. Quem sabia era minha esposa, né? Que é o antigo RG. Quem tem um RG, por exemplo, o meu RG foi de 2006. Com mais de 10 anos, eu tenho que ir lá e tirar essa nova carteira federativa, tá? Não, me parece que por exemplo, eu tenho um documento com mais de 10 anos no RG, eu posso ir lá tirar. É sempre bom estar atualizado com isso aí. Então, amanhã, como eu tô sem previsão de trabalho, eu vou montar na minha motinha com a minha esposa e a gente já vai tirar lá, entendeu? No poupa tempo. E aí a gente já vai correr atrás de tirar esse novo documento aqui, né? Que eu acho até é legal, cara, porque eu, como professor, eu tenho que sempre estar com a documentação atualizada. E se não for para eu tirar, não, é de graça. É de graça, isso aqui é de graça, tá? É de graça, só para vocês saberem, tá? E então, assim, amanhã na cidade eu vou lá fazer esse corre. Hã? Não, ó, eu vou responder até o meu gasto aqui. A minha esposa está falando que isso aqui é uma atualização. O RG vai ser cancelado e vai ser só o CPF. Mas aí, por exemplo, que nem eu, que todos os meus documentos são mais de 10 anos, exceto minha carteira de motorista, eu preciso atualizar, né? Eu preciso atualizar. E é bom atualizar, né? É bom atualizar, porque é uma nova maneira. É igual as placas de carro e de moto, né? Antigamente você tinha para cada estado. Aí, ó. Jedi, ó. Jedi chegou dando uns 90 centavos para nós. Aí, ó. O cabra é macho, rapaz. O cabra é... Peraí. Vamos lá, só para... Já que ó, o Jedi tá mandando umas moedinhas para nós, ó. E o Pix? Nada. Vamos lá, 50 La Plata. Teólogo de tapa-olho não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Lei Pirata e Barba Rala. É os manos de direita nas favelas do Brasil. Aqui é o mano Barba Rala sem usar minico sodril. Ó. La Plata, irmão. La Plata. Aí, ó. Salve, Jedi. Nós estamos falando sobre Septuaginta aqui. Trocando uma ideia com o pessoal. E falando sobre atualização, né? Mas não é só uma atualização. O RG vai ser cancelado. E aí... Então, assim, eu aconselho todo mundo aí. Quem for esperto, vai lá, já atualiza para não fazer isso de última hora, tá? Para não fazer de última hora, tá? Para vocês não ficar perdidos. La Plata, chegou. Quanto que dá isso em real? 50 RS. É que a Argentina lá tá complicadão, né? Mas tudo bem.
Eu tenho que repostar o vídeo do Barbahalla. Eu tenho que achar um lugar para repostar o vídeo do Barbahalla. Inclusive, eu tenho que baixar ele, cara. Né? Quando eu era criança, tinha essa espada de plástico. Mas eu tô cheio das espadas de plástico. Ó, tem a faquinha aqui do lado, ó. Tem a faquinha aqui. Tem essa espada. Paguei R$2 na feira do rolo. Ó. Cheguei lá, peguei a espada e ó. Né? Tem uma garruncheira. A garruncheira é 10 lá. Tem uma garruncheirinha que ela faz até barulho, cara. Ó, é que eu não fui é que eu não fui na feira, porque como eu só tinha o senhão, eu só fui em Caçapava, né? Mas tem uma arminha de plástico muito da hora lá, cara, na feira lá de São José, que ela faz até barulho, cara, só que o cara quer R$10. Eu não tinha R$10 sobrando, nunca tive R$10 sobrando assim, né? Mas vocês fazendo a doação aqui lá pro próxima vez, sexta-feira aí, para domingão, sábado à noite, vocês fazendo a doação que dê para mim ir para São José, aí eu já vou. Já ganhou, mas esse 50 é RS, né, o traço? RS. Ó, é assim, a minha ideia é seguir mais meia hora aqui de live, trocar uma ideia aqui, bater uma hora e 20 de live aqui, porque aí amanhã eu começo a pegar as lives pesadas, mas, velho, se vocês mandar 50 conto para mim hoje, agora, se vocês mandar para mim, aí nós toca até meia-noite. Aí eu toco até meia-noite com vocês. Aí dá para tocar até meia-noite, porque o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Quando eu faço a live até meia-noite, no dia seguinte eu acordo muito quebrado, mano. Aí o que acontece? Eu acordo tipo 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Aí o que acontece? Aí depois eu saio para fazer os corre. Aí quando eu volto, eu almoço e durmo. Quando eu vejo, o dia já passou. Então eu sou um cara que eu gosto de levantar cedo, né? Então por isso que eu não gosto de tocar até meia-noite. Só que assim, velho, se vocês financiar, nós vamos, né? Ajuda o pirata, bando de não existe almoço grátis. E assim, o que acontece? Por que eu tenho que levantar cedo? Porque de manhã cedo, eu sou um cara que acordo cedo, só que para acordar cedo eu preciso dormir cedo. Então, por exemplo, eu tava fechando as coisas aqui e indo dormir. Entendeu? Eu já tenho que ir dormir. Então, esse é um fato, né? Para não atrapalhar muito o meu ciclo, mas, pô, a gente precisa fazer os corre aí. Eu sei que vocês só estão na live depois que chega de noite. Então, se alguém quiser ajudar aí, falar, ó, 5 pessoas que estão assistindo a live aí, mandar 10 cada um, nós fecha a live até meia-noite, né? Tanto que eu só fiz a live hoje porque a minha esposa falou, vai fazer live aí. Não vai fazer live não, é porque eu tava fazendo as pesquisas do léxico da Septuaginta em si. Então é isso aí, ó. Tá aberto o Zap, a conta do banco aqui, só mandar a grana, hein, povo? Só mandar a grana. E vamos trocando. Tá? Então a live até meia-noite tá garantido. Só mandar mais 50 que a gente fica até meia-noite, né? Então assim, tem essa atualização do RG, beleza? Falando sobre isso aí. E valeu aí, Jedi. Agradeço mesmo, né? Aí foi mandado já o que, uns 90 centavos? É isso aí, né? Tomara que o Milei consiga melhorar a sua moeda aí, cara, porque dá dó, cara, o peso argentino desvalorizado desse jeito. Tomara que a prata argentina volte a valorizar igual o real, né? Esteja valorizado junto com o real, né? Tomara que esteja valorizado junto com o real futuramente aí. Mas para isso vai exigir muito esforço. Então assim, mas vamos voltar à questão de Septuaginta. Deixa eu ver aqui. Fazer live na feira eu acho que não convém o game, porque na feira você tem muita coisa, você tem roupa, sapato, peça de computador, um monte de coisa, e então assim, não convém ao conteúdo do canal aqui, né? Tanto que o conteúdo do canal aqui ele é mais numa pegada teológica, linguística, uma pegada de teologia e história relacionada com o texto bíblico, né? Então esse é um canal mais voltado para isso. Então eu não posso ficar postando vídeo, eu tô em tal lugar, tá ligado? E assim, vamos lá. Querendo ou não, a gente tem que manter um certo nicho, né? Um certo nicho. Mas, cara, já aconteceu de eu estar lá e ganhar a Bíblia, cara. Eu chegar lá, cara, essa Bíblia aqui, o cara deu para mim, não, pega para você. E aí eu falei, pô, então, né? Inclusive o livro que eu tenho aqui sobre o Platão, uma tradução de 1955 de Platão, foi lá que eu encontrei.
O cara falou, ó, escolhe a Bíblia aí, é sua, e escolhe mais um livro aí. Eu falei, Platão, né? Platão, Platão. E assim vai. Então, mas não convém, eu acho que não convém ao estilo do canal. O estilo do canal é esse aqui. É eu sentado, uma biblioteca, dando explicação, às vezes pegando um livro, né? Pegando um livro, trocando uma ideia, às vezes fazendo uma zoeira, mas não convém eu sair daqui e fazer live, né? Tipo, fora daqui. Eu acho que não cola muito bem, né? Eu acho que não cola muito bem. Mas aí a gente faz o corre, né? Vai lá, Tracinho, coloca aí que eu vou lá pegar uma água. Coloca o texto aí que eu vou lá beber uma água. Eita, nossa. Aí, ó. Vai lá, game. Tamo junto. Feira, tu acha ouro, metodologia de trabalho científico. Cara, já um assunto chamado metodologia do trabalho científico. Cara, é exatamente isso que eu tava discutindo aqui no início da live, né? A metodologia a, de como desenvolver um trabalho, né? As questões, a questão lexical da Septuaginta, a definição. Isso aí, na verdade, no curso de teologia, não. Mas, por exemplo, na faculdade de história, sim. Inclusive eu tenho um livro aqui há muitos anos que eu encontrei ele no lixo. Que é Metodologia do Trabalho Científico, do Azevedo, né? Do Antônio Joaquim Severino. Eu encontrei uma edição mais atualizada desse livro na feira, então eu tenho ela. E assim vai. Então temos essa correria aí. Aí, ó, chegou um membro do canal, Cássio Danilo, boa noite, tamo junto. Ó, só informando vocês, hein? Quando a gente bater aí 20 membros no canal, de 2,99, 20 membros aí no canal, já tá com. Tô com 13, cara. 13 membros. Tô felizaço. Quando eu bater uns 20, a gente começa a meter bronca aqui na live só. Por aí vai, né? Aí não, né? Nem cobre por aí. Tem. Como assim? Não entendi. Ah. Não, sem problema. Sem problema o Tracinho. Mas chegou na live no momento certo. E chegou no momento de dar 50 pra nós, brincadeira. Vamos ver aqui se caiu o Pix. E o Pix? Nada. Vamos acessar o status. Não caiu nada. O último foi do Kennedy. Mas tá bom. Então é isso aí. Deixa eu ver aqui algum comentário. Atrasado na live. Pô, vou dormir até outro dia. É isso aí. Eu tenho que achar um jeito. Então, eu tenho que achar um jeito onde que eu coloco essas imagens aqui, né? Teologia, teologia acadêmica. Como é que raio de nome é esse? Oh! O Jedi se tornou companheiro 6 de batalha. Não, se tornou o nível mais alto, assim, ó. Categoria 6. São 6 categorias que tem. Categoria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ganhei já um membro de canal brabo aqui. Jedi, agora. Jedi tá aqui, ó. É isso aí, Jedi. Brigadão aí. Já mais um. Então são 14 membros que o canal tem. E aí, eu começo a produzir um conteúdo mais específico para quem for membro. Por enquanto, não tem muita coisa, não tem nada para membro. Membro só tem o quê? Por enquanto, a vantagem de ter o comentário fixado. Então, por exemplo, que nem ó, o Cássio Danilo tá verde. O Jedi também ficou verde. Por que eles estão verdes? Porque eu sei que eles são membros. Os comentários de quem é membro, aparecem destacados para mim no meu canal. Então, caso você queira ter o seu comentário destacado, pô, se torna membro aí, dá essa força pra gente, fechou?
Se torna membro aí, porque o seu comentário fica destacado, então quando você pergunta alguma coisa ou comenta, eu já sei quem é. Opa, pera aí, esse cara aqui é apoiador do canal, a gente responde com mais carinho, com mais amor, né? Tem alguns comentários que o pessoal tem feito, que eu respondo, e aí o cara fala, não, cara, eu te acompanho, não sou seu inimigo, não penso dessa forma, não. Aí pá, eu falo, de boa, já foi, já produziu o conteúdo, vou fazer o quê? Mas valeu, o companheiro 6 de batalha, ó. É isso aí, ó. Deixa eu ver quanto que é o companheiro 6 de batalha pra se tornar membro, cara. Deixa eu ver aqui no canal, deixa eu ver no canal. Deixa eu ver quanto que é pra se tornar nível... acho que é 2,99, depois 3,99. Deixa eu ver aqui. Monetização. Clube de canais. O Grande Jedi se tornou apoiador no canal aqui. Deixa eu ver aqui. 6 níveis de preço. Vamos ver aqui. Ver membros do canal. Não é aqui que eu vejo. As ofertas. Níveis de assinatura. Isso. Nível 1, 1,99. Nível 2, 2,99. Nível 3, 4,99. Nível 4, 6,99. Nível 5, 7,99. E nível 6, 14,99. Que são os preços mais baixos que tem para ofertar isso aqui, né? Então, por exemplo, quando bater 20 apoiadores no canal, eu começo a produzir um conteúdo especificamente para os membros, né? Então, assim, é isso. Por exemplo, quando eu estiver nas lives aqui, vai ter live que eu vou colocar só para membro comentar. Por quê? Porque já 20 membros eu sei que são os caras que estão comigo sempre na live. E tamo junto, tá? Então, quem puder se tornar membro e dar esse apoio pra gente, eu agradeço, beleza? Fora que vocês podem mandar uns stickers loucos, né? Machadinho e por aí vai. Valeu aí, Jedi. Valeu pelo apoio mesmo, hein? Literalmente valeu pelo apoio. E assim a gente vai produzindo conteúdo. Então, assim, a ideia minha, a partir de amanhã, é continuar... mostrar o acompanhamento, né? Mostrar o andamento do dicionário. Acho que vai ser eu vou ser o primeiro produtor, um dos primeiros produtores aí que vai trabalhar a construção de um dicionário ao vivo com vocês, né? Que normalmente o pessoal faz isso em segredo, isso, aquilo, né? E o pessoal faz em segredo e tal, né? Mas eu não preciso, cara. O que eu quero é que vocês saibam, né? Pô, tá sendo produzido um dicionário da Septuaginta, que outra editora lance, né? Lance também a concorrência, né? Que a concorrência também lance material relacionado à Septuaginta, seria muito legal. Para mim seria muito legal. Mas eu acredito que até sexta-feira já vai aparecer um dicionáriozinho aí da Septuaginta para vocês. Até sexta-feira. Um aí. E no meu caso eu vou demorar para desenvolver mais, né? Então, eu tô com a minha equipe conversando e eu acredito que até o final do ano a gente produz algo para ser lançado em 2025. Tá? Essa é a ideia, porque já tá muita coisa ajudada aqui. Então, todo dia eu vou estar entrando aqui fazendo live com vocês. Só que aí o tema sempre vai ser o quê? Dicionário de Septuaginta. Então, o que eu peço para vocês? Tenha uma Septuaginta, um dicionário de inglês, um dicionário de português também. O material que vocês tiverem relacionado ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento e até Septuaginta também. E a gente vai metendo bronca. Beleza? Cadê aqui? O pessoal não apareceu, não apareceu mais comentários. Então, assim, quem tá sempre comigo aí, Braddock, Jedi, Gaming, vocês aí que estão sempre comigo, o Tracinho que tá chegando agora, vocês vão me ajudar nisso aí. Então, a gente vai fazer o negócio ao vivo, trocar uma ideia, buscar especificação, buscar citação. O negócio vai ser bem interessante. Fechou? E quem quiser comentar mais alguma coisa aí, pode comentar, cara. Falta 15 minutos para 11 horas. A gente toca aí mais 15 minutos de live. Eu sei que o pessoal também tá sem dinheiro, dia 7, né? Adolfo, na Galileia, no tempo de Jesus, na sinagoga, é ali da Septuaginta os manuscritos hebraicos. Na Galileia, possivelmente, era o texto hebraico aramaico, né? Mas nada impede que fosse lida a Septuaginta. Nada impede que fosse lida a Septuaginta. Por quê?
Vamos dar uma olhada no mapa da Galileia? Dá uma olhada no mapa da Galileia. Mapa de Israel. Vamos pegar a imagem. Palestina, tempo de Jesus. Não. Aqui. Vamos pegar aqui Decápolis. Temos Decápolis, aí Samaria, Gebel, Galileia. Decápolis está do lado da onde? Galileia, Mar da Galileia, Decápolis. Então você tem 10 cidades gregas que são chamadas de Decápolis. Aí você tem a Fenícia em cima, Itureia, Galutinos, Batané. Então o que acontece? Aqui era ali aqui você tem uma forte influência grega. Para cima também, ó, Cesareia. Você tem muita influência grega nessa região aqui. Então o que acontece? Na Galileia, se tivesse alguma sinagoga que lesse em grego a Septuaginta, não é impossível. Não é impossível. Por quê? Você tem uma proximidade aqui muito grande com Decápolis, entende? E fora que assim, ó, você tem, olha onde que Galileia tá. Então daqui tem grego, aí para baixo você tinha o Egito, que era falado grego também, e para cima em Antioquia, que no caso aqui é a Síria, também era falado grego. Então tudo isso aqui em volta você tinha a cultura grega. Então, pelo caminho, era muito importante, né? Era muito importante. Então é isso aí. Fechou? Então, sim, pode ter essa possibilidade. Até, inclusive, conversando com um amigo, ele estava lendo um livro e ele descobriu, o autor do livro mencionou que existe a possibilidade do Sermão do Monte ter sido falado em grego. O Sermão do Monte ter sido falado em grego. Então, Jesus ter discursado o Sermão do Monte em grego. Aí você fala, mas por quê? Quando você olha para a construção poética do Sermão do Monte, ela tem estruturas de poesia grega dentro do Sermão do Monte. Então, possivelmente ele foi falado em grego, não em hebraico ou aramaico, em grego mesmo. Né? E outro detalhe, você tinha gregos que queriam seguir a Jesus. Você tinha gregos. A pergunta é, se o evangelho só estava sendo pregado em aramaico ou em hebraico, por que gregos, pessoas que falavam grego, estavam seguindo Jesus? Era porque elas sabiam aramaico ou hebraico? Não, eles eram gregos, eles eram gentios, mas eles estavam ouvindo a mensagem e eles estavam entendendo. Então Jesus estava falando em que língua? Grego, discursando em que língua? Então existe uma possibilidade de algum discurso de Jesus ter sido em grego e não só em aramaico. Porque como a gente olha para o mapa, né? Como a gente olha para esse mapa aqui, Mar Morto, Rio Jordão, agora é Jordânia, né? Cadê aqui? Quando a gente olha para o mapa aqui, né? Gadara, Filadélfia, Pela, Jordão. Quando a gente olha para o mapa aqui, o que eu ia mencionar? Reino da Arábia. Onde que eu estava no... que eu tava? Eu ia olhar para o mapa aqui, eu ia falar um negócio, cara. Decápolis. Eu esqueci o que eu ia comentar, né? Não é esse aqui não. Aqui, esse mapa aqui. Decápolis. Sim, Jesus, ele era carpinteiro. E muitos dos discípulos, eles pescavam no Mar da Galileia. Então, esse contato com os gregos, via negócio, via mais negócio mesmo, com a cultura grega, possivelmente Jesus e os discípulos falavam grego, sem sombra de dúvida, é isso.
tá? Então, são esses detalhes que tem que ser levados em contexto, né? Por quê? Os gregos daqui, eles estavam ouvindo a mensagem na Galileia, estava chegando até eles, então eles queriam ver Jesus. Aí falaram com André. Ó, André, fala para Jesus aí que a gente está ouvindo os discursos, sabe? Então, é bem interessante esse detalhe, né? Quando você coloca um mapa na frente, fica bem mais fácil entender alguns temas que rolavam, né? E é isso aí, fechou? E as perguntas, então, assim, quem for estar comigo nas lives constantemente aí, pode já preparando um materialzinho de estudo aí, abrindo o Word, alguma coisa, algum site que vocês vão me ajudar na construção dos dicionários aqui, possivelmente em alguma coisa, né? Tamo junto aí, beleza? Aí 10 pessoas assistindo a live, pô, fico feliz. Não vou mentir para vocês não, cara, teve assim, dia 26 em diante, né, da live do Natal para frente, meu canal começou a bater gente inscrito, gente se tornando ao vivo, assim, muito grande, cara. Eu fiquei impressionado no dia que bateu 45 pessoas ao vivo. Eu falei, você é louco, cara. 45 negros me acompanhando aqui. Eu tô me sentindo honrado. E o que acontece? Antes eu fazia essas lives e elas não davam tudo isso de gente. Aí agora, não sei se é o YouTube que tá fazendo, mas tá batendo uma quantidade muito grande de gente. Agora tá pouquinho porque é domingo à noite, 11 horas assim. Mas, cara, tá batendo 20, 25 pessoas ao vivo. Minhas lives não costumavam fazer isso. Então, cara, já era. Eu vou estar aqui produzindo conteúdo, trocando ideia com vocês. Qual fim Pilatos teve, Adolfo? Eu não sei, cara. A tradição fala que ele morreu lavando as mãos, né? Comido por verme, alguma coisa assim. Não, foi Herodes. Mas Pilatos teve lavando as mãos. Só que eu já não sei dizer para você, porque eu não parei para pesquisar sobre esse tema, Bradock, sobre o Pilatos, né? Eu não parei para analisar isso aí. Fala, Shinks, quer aparecer pro pessoal aqui, Shinks? Ou não? Hã? Quer aparecer pro pessoal aqui? Agradecer eles a ração que você tá comendo? Que é daqui que tá saindo a sua ração, cara. Daqui que saiu a sua ração, velho. Foi daqui que saiu a sua ração, parceiro. Você quer bater um papo com eles? Quer bater um papo com eles? Hã? Parceiro. Parceiro. Ficando bonito esse cachorro. Não é que ele seja feio, mas tá ficando bonitão. Olha, esse cachorro aqui. Olha pra cá, Chico, ó. Aqui, seu porqueirão. Olha ali, ó. Agradece eles aí a ração. Agradece eles a ração aí. Né, Chico? Esse cachorro é demais, cara. Você joga tudo pra ele, ele come, cara. A minha esposa tá cozinhando as coisas, ele já fica de olho. O cachorro come banana verde, velho. Banana verde. Jaca. Cana. Você dá cana pra ele, ele mastiga cana. O cara é zica. Braruco, você tá sempre em todos os canais, meu. Tá na hora de se tornar membro aqui, hein? Tá na hora de se tornar membro. Tá, Shanks, vou pedir pra você descer que você tá me lambendo todo, cara. Você tá babando tudo em mim. Por que, cachorro sem vergonha? Olha a barata lá, Shanks. Mata lá a barata lá. Mata lá a barata. Mas é mal. e assim vai. Então, nós vamos correr isso aí, cara. Eu vou começar a correr essa questão do dicionário, do léxico, né? Cara, vamos ver a definição de léxico e dicionário? Para mim é a mesma coisa, só que um amigo uma vez falou que não é. Diferença entre léxico e dicionário. A diferença entre léxico e vocabulário e léxico? Léxico e vocabulário como sinônimo. Entretanto, essa não é a forma adequada. O que é léxico? É uma espécie de acervo de palavras de uma língua, configurando-se, portanto, como os responsáveis por abrigar e representar o patrimônio cultural de um povo. Os falantes de idioma não são capazes de dominar completamente o léxico de sua língua materna. Então, léxico é um dicionário, vamos supor, que contém as palavras de um determinado falante. Por isso que tem léxico do Novo Testamento, léxico do Antigo. Por isso, porque a multiplicidade do léxico, sua principal característica é uma barreira que é vocabulário.
Para formar vocabulário, conjunto de pertencentes a uma língua, isto é, o léxico. Em outras palavras, o vocabulário é um recorte do léxico. Tá. E dicionário? Compilação, lexicografia. Compilação completa ou parcial das unidades léxicas de uma língua. Palavras, locuções, afixos, etc. Ou de certas categorias específicas suas, organizada numa ordem convencionada, geralmente alfabética, e que pode fornecer, além das definições, informações como sinônimos, antônimos, ortografia, pronúncia, classe gramatical e etimologia. Tá. Então, o léxico, ele só traz as palavras e algumas definições. O dicionário, ele traz mais informações. Por isso que esse aqui é chamado de dicionário do Novo Testamento. E quando você abre ele, por exemplo, ele traz assim, ó, substantivo de verbo catatemno, cortar em pedaços, mutilar. Cata e temno. Então ele não só dá a definição da palavra, mas ele traz aqui a metonímia, sarcástico, os que devem se circuncidar. E aí, às vezes, aqui tem entrada em latim, né? Tem palavras que entram aqui, o significado em latim. Pô, agora entendi a diferença de um dicionário para um léxico, cara. Para mim era a mesma coisa. Esses anos todos, eu achei que léxico e dicionário era a mesma coisa, mas não, é diferente. O que eu vou desenvolver, eu já sei que é um léxico. Eu já sei que é um léxico, mas tudo bem. A história de soldado longevos é verdadeira? Não sei quem que é longevos. Quem que é longevos? Me perdoe, Bradock, esses caras, essas histórias aí eu não sei ainda. Longevos. Soldado. Romano Longinus. São Longuinho. Aí eu já não tô sabendo. Ah, o Longino. São Longinos. Não, é o São Longuinho, né? Era soldado romano. Foi perseguido. Eu já não sei dizer para você, cara. Eu já não sei dizer para você. Cada um coloca um nome diferente. Mas eu já não sei dizer. Gente, vou indo aí. Um abraço a todos aí que me seguiram, que me acompanharam. Muito obrigado aí, o Jedi, por se tornar membro do canal aqui. Nível 6, campo de batalha. É isso aí. E aguardo vocês. Fui.